Bom, pessoal, boa noite, então, para todo mundo. Eu sou a Rebeca, sou do cursinho Lélia Gonzalez, coordenadora. Hoje a gente, como atividade especial, né, do nosso recesso, o nosso aluno Iago, querido, sugeriu a participação do Otávio, que é um amigo dele, e também estuda política. Ele vai explicar um pouquinho melhor. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Acho que o pessoal vai continuar entrando ainda, né? Alguns alunos. Mas a gente vai começar também para não ficar muito tarde. A gente está gravando a reunião e depois a gente vai colocar no YouTube, tá? Então, fiquem à vontade se quiser fazer pergunta pelo chat também, né? É isso, gente. Dá para me ouvir? Deu? Beleza. Então, obrigado, viu, Rebeca, por começar aí. Eu que tenho que agradecer pela presença de todo mundo em plenas férias, né? O pessoal podia estar fazendo mil outras coisas, mas estão aqui para ouvir sobre esse assunto e me deixaram muito feliz, assim. Já são mais de 20 pessoas ouvindo, o que me deixa realmente muito feliz. Bom, eu preparei uma apresentação. Só falando, né? Se quiserem fazer perguntas, interromper, fiquem totalmente à vontade. Só que provavelmente eu não vou estar enxergando. Então, alguém liga o microfone e me interrompe, tá? Por favor. E eu reservei um espaço no final também para dúvidas gerais, então fiquem à vontade para fazer a pergunta quando acharem melhor. E se eu cair, alguém me avisa, por favor, Rebeca ou Iago me liguem no celular normal mesmo, porque senão eu não vou saber. Beleza? Então, vamos lá. Alguém pode... peraí, eu tenho que compartilhar a tela primeiro, né? Beleza, Otávio. Qualquer coisa eu vou. Se você perder alguma pergunta, eu leio para você aqui. Tá bom. Você pode ver para mim, Rebeca, se tá dando para ver? Sim, tá Beleza. perfeita a imagem. Perfeito, então. Fechou. Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre como funciona o sistema eleitoral brasileiro. Então, primeiro me apresentando, né? Meu nome é Otávio Zilioli Catelano. Eu faço mestrado em Ciência Política no IFISH da Unicamp. Eu fiz graduação em Ciências Sociais na Unicamp também. E aí fui direto para o mestrado. Eu fiz um ano de cursinho, num cursinho particular, aqui da região de Campinas também, e fiz toda a minha vida escolar em Vinhedo, também eu sou de Vinhedo. E eu acho, assim, é importante eu falar dessa minha trajetória porque vocês estão no cursinho, né? E é legal pensar, assim, como a escolha do curso às vezes é uma coisa aterrorizante, né? Vocês já devem ter falado mil vezes sobre isso, mas eu acho importante eu falar sobre como foi a minha escolha, porque para vocês me conhecerem melhor, eu acho que isso é importante. Quando eu era criança, eu queria ser veterinário. Até hoje eu tenho o sonho de ser astronauta, assim, mas isso muito provavelmente não vai acontecer, né? Mas quando eu era criança, eu tinha certeza que eu seria veterinário. Depois, quando eu cresci, eu queria muito ser engenheiro ambiental, mais por gostar do meio ambiente do que por gostar de matemática, física, enfim, essas coisas. Sei que quando eu comecei a escolher de verdade, eu dei de cara com o curso de Ciências Sociais e eu gostei muito. Quando o meu professor de História do Fundamental, eu estava no ensino médio já, mas conversei com o meu professor de História do Fundamental, porque ele fez esse curso, e eu fiquei muito encantado, assim, sabe? Eu achei sensacional, e eu falei, não, é esse curso que eu quero. Então, desde o segundo ano do ensino médio, eu tinha meio certeza que eu queria fazer Ciências Sociais. E eu queria muito fazer na Unicamp, porque era meu sonho de vida, assim, porque muitos professores meus fizeram graduação na Unicamp, e isso meio que me fez criar um encanto pela universidade. Só esqueci de perguntar, vocês estão me vendo? Estão me vendo? Sim, estamos vendo e vendo a apresentação também. Tá, eu vou tirar minha câmera aqui depois, mas enfim. Tá. Enquanto isso, vai ficar mostrando aí a minha apresentação, mas Ó, beleza. agora a gente está vendo a reunião, a apresentação Eu saiu. vou só terminar de me apresentar, aí eu vou tirar a minha Tá, câmera, porque é com vergonha aqui, tá? Mas tá beleza. bom.
Enfim, e aí quando eu comecei o cursinho, eu não passei de primeira, quando eu terminei, eu passei em outras universidades, mas não passei na Unicamp. E aí eu decidi tentar pelo menos mais um ano para a Unicamp, já que era meu sonho. E durante o cursinho foi uma coisa muito aterrorizante, assim, porque eu fiz um cursinho que era muito voltado para a USP e muito voltado para pessoal de cursos ultra concorridos. O meu curso não era nem muito concorrido e também não era da USP, era da Unicamp. Então, foi muito aterrorizante, acho que é a palavra certa, assim, porque os professores faziam eu achar que eu tinha que estudar 24 horas por dia para passar num curso que tinha 12, 13, 14 pessoas por vaga, sabe? Então é uma coisa que a gente tem que pensar, assim, a gente tem que direcionar nossos recursos, nossas energias para o que realmente importa. Se eu queria Unicamp, não fazia sentido eu ficar fazendo milhões de exercícios da USP por dia. Eu tenho que focar no vestibular da Unicamp, porque os vestibulares são diferentes, vocês já devem ter percebido isso. Enfim, durante o cursinho eu falei, não quero mais fazer ciências sociais, vou pensar em qualquer outra coisa. Pensei em geografia, muito em geografia, pensei muito em história, pensei até em artes cênicas, assim, mas não, no fim eu acabei optando por ciências sociais mesmo. E aí eu consegui passar e foi assim, a realização de um sonho. Eu amo meu curso, amo tudo relacionado a ele, assim, sabe? As matérias que eu tive que fazer, tudo. Às vezes a gente passa uns perrengues, mas é importante também, em certa medida, né? Desde que seja uma coisa saudável. Enfim, e eu também vou terminar minha apresentação falando que eu sou bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é a FAPESP. Toda vez que eu tenho que fazer uma apresentação, eu tenho que falar que eu sou bolsista da FAPESP, eu sou bolsista de mestrado da FAPESP, tá bom? Então, eu vou encerrar minha câmera aqui e vou para a apresentação. Não estou vendo vocês, tá? Mas qualquer coisa, só me interromper. E eu também sou membro do Grupo de Estudos em Política Brasileira, o POUBRAS. Então, para quem entrar aí na graduação em Ciências Sociais, sinta-se convidado ou convidado a participar do curso, do grupo. E o meu contato está aqui, mas depois eu vou apresentar de novo. Enfim, só dizendo, né, que essa é uma aula aberta conjunta, então provavelmente tem uns nomes aí que vocês não estão reconhecendo, porque são dois cursinhos diferentes que estão vendo essa aula. O cursinho Lélia Gonzalez, que eu acho sensacional a ideia de homenagear a Lélia Gonzalez, essa gigante das ciências humanas do Brasil. E também o Cursinho Popular de Vinhedo, que é uma iniciativa relativamente recente, desde 2018, se eu não me engano, que é outra iniciativa que eu procuro estar o mais próximo possível, porque eu acho sensacional também, mas ainda não consegui reorganizar meu horário para conseguir fazer parte plenamente do cursinho, né? Mas um dia eu vou conseguir, eu juro. Bom, então vou falar um pouco sobre por que é importante conhecer o sistema eleitoral. A gente tem que conhecer o sistema eleitoral porque a gente acaba sendo responsável para com o regime democrático. Eu acho que isso é importante de ser ressaltado, porque o regime democrático é constituído também de eleições, não só de eleições, mas também de eleições. Então, nossa participação não se resume ao voto. A gente tem que entender os problemas da representação política. Nós estamos vivendo num regime representativo, certo? Numa democracia representativa. Então a gente vota para que poucas pessoas tomem decisões em nome de milhões de pessoas. São 514 deputadas, 81 senadoras, então que estão ali decidindo por 210 milhões de brasileiras e brasileiros, sabe? Então a gente tem que pensar o que tem por trás disso. A gente, quando conhece o sistema, aproveita a oportunidade de melhorar nosso quadro de representantes. Então a gente começa a entender os descaminhos do nosso voto, né? Tem um livro, eu fechei minha câmera, né? Enfim, vou abrir a câmera aqui, vale a pena para ficar mostrando os livros. Esse livro aqui, ó, Representantes de Quem? Os 10 caminhos do seu voto da urna à Câmara dos Deputados, do professor Jairo Nicolau. Ele fala um pouco sobre como as regras impactam resultados, e isso é uma coisa importante da gente refletir. E aí, eu vou falar, eu trouxe um muito bom, que é muito real também. Não sei se vocês viram esse tweet falando, as melhores live actions feitas desde sempre para sempre são
as do Scooby-Doo. Isso é uma verdade absoluta. Todo mundo sabe que os filmes do Scooby-Doo são os melhores que existem. Só que eu queria chamar a atenção aqui para a segunda frase. E eu não faço as regras. E aí, vamos pensar um pouco sobre o que isso significa. Alguém quer chutar, assim, por que essa frase é tão importante? Pode abrir o microfone e falar. Se ninguém for falar, me avisa também, que aí eu paro de esperar. Não, porque ela acha que não faz as regras, mas na verdade faz sim. Não é bem por isso, na verdade. Mais alguém quer tentar? Antes de eu falar? Bom, então eu vou falar, tá bom? Porque as regras ajudam a definir os resultados. As regras mudam resultados. Se a gente parar para pensar, a eleição do Trump em 2016, se ela tivesse acontecido no Brasil, se tivesse acontecido com as mesmas regras de voto no Brasil, o Trump não teria vencido na eleição de 2016. A presidenta dos Estados Unidos hoje seria Hillary Clinton. Então, as regras ajudam a definir resultados. E isso é a graça desse tweet, assim, por isso que eu queria trazer ele para falar sobre isso. Porque a pessoa está falando, eu não faço as regras, porque as regras, porque se ela fizesse as regras, ela provavelmente seria acusada de ser uma pessoa que está ali favorecendo o seu resultado, sabe? Isso significa que as regras definem resultados. Então, vamos refletir um pouco sobre isso ao longo dessa aula de hoje, beleza? Vamos pensar um pouco sobre isso. Isso eu quero deixar de pano de fundo, assim, tá bom? Bom, então vamos começar falando sobre o que é verdadeiro ou falso, tá? Porque tem muitos boatos rolando aí sobre regras do sistema eleitoral. E aí eu queria falar sobre esse aqui, sobre dois principais. Esse aqui que rola muito em corrente de WhatsApp, né? Se os votos nulos atingirem a maioria simples do total, maioria simples é 50% mais um voto, né? Se os votos nulos atingirem a maioria simples do total, as eleições serão canceladas e os partidos deverão inscrever candidatas diferentes. Então a gente está uma corrente que acontece, que rola por aí faz muito tempo, né? Mas enfim, isso é verdadeiro ou é falso? Bora no chat aí. Se rola em corrente do WhatsApp é falso. Boa, eu acho que essa é a resposta ideal mesmo, né? Não, brincadeira, tem coisa útil, a gente tem que saber filtrar. Mas sim, é falso. Por que é falso? Porque é mentira. Enfim, a questão é, se os votos nulos atingirem a maioria simples do total, as eleições não são canceladas. E por que não são canceladas? Os votos nulos não são contabilizados de nenhuma maneira. Não tem. O voto nulo não é contado, é a mesma coisa que a pessoa não ir votar. Uma pessoa que não foi votar e uma pessoa que foi votar e votou nulo, não é a mesma coisa, é o mesmo resultado assim para o final, porque o que acontece é que os votos nulos eles expressam ali uma coisa, só que eles não são contados na hora de definir vencedor ou vencedor. É como se eles não existissem, como se as pessoas que os escolheram não tivessem votado. Mas aí tem gente que fala, porque tem um artigo tal da Constituição que fala que cancela. Não. Então tem esse texto aqui da Poliana Pereira de Santos que ajuda a interpretar. Porque o artigo 224 fala: se a nulidade atingir mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais do Estado, nas eleições federais ou estaduais, enfim, nas eleições, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará um dia para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. E ela fala que a interpretação correta, na verdade, é quando tem fraude nas eleições. Então, já aconteceu a eleição, só que um candidato é cassado. E aí o que acontece? Os votos dele são congelados e os votos dele se tornam nulos. Nulos nesse sentido de param de contar, porque ele deixou a sua candidatura, a candidatura desse candidato não existe mais. Nesse caso, sim, se ele obteve mais da metade dos votos, será necessária a realização de novas eleições denominadas suplementares. Isso aconteceu
algumas vezes aqui na região, se eu não me engano, certeza, é americana, né, que sempre tem um monte de mudança de prefeito. Eu acho que aconteceu por lá. E eleições suplementares são relativamente comuns, assim, são vários municípios que fazem. Agora eu quero falar sobre um outro, ficou claro aqui? Se não ficou, vocês me interrompam, hein? Agora sobre uma outra coisa que circula muito por aí. O voto branco é dado à candidata que está em primeiro lugar no momento em que ele é contabilizado. Isso é verdadeiro ou falso? Mandei no chat. Falso? Com uma pergunta, gostei. E aí? Sem medo de errar, galera. Bom, tá todo mundo respondendo que é falso ou que acha que é falso. Muito bem. Realmente é falso. Peraí. Ah, meu Deus. É uma informação falsa também. Os votos brancos, assim como os nulos, não são contabilizados de nenhuma maneira. É como se não existissem, como se as pessoas que os escolheram não tivessem votado. Mas eles acontecem, as pessoas foram votar, né? Elas foram até a urna e deixaram lá o seu voto branco ou o seu voto nulo. Aliás, o voto branco tem na urna lá, né? Em branco. E o nulo não existe. Então você tem que clicar um número que não está sendo utilizado por nenhuma candidata ou candidato para poder votar nulo. E aí, eu queria discutir isso. Qual é a diferença entre votos brancos e nulos? Alguém quer arriscar? Não? Não, não. A questão igualmente eles não são contados, eles não entram em nenhuma conta para definir vencedor ou vencedor. A questão é que uma pessoa que está votando em branco quer dizer que tanto faz entre todas as pessoas que são candidatas, tanto faz para ela quem vai ganhar. E a pessoa que está votando nulo está falando que não quer nenhuma das pessoas que são candidatas. Isso é uma questão assim, nota de rodapé, sabe? Porque no fim, em todas as mídias, o branco e nulo são sempre contados juntos, assim, né? Brancos e nulos deu tanto, assim, sabe? Mas efetivamente eles não têm diferenças entre si, tá bom? Eles não são contados igualmente, beleza? Beleza, então. Então vamos voltar. Eu queria falar então sobre as regras, então, né? Eleições para o Poder Executivo. O que é o Poder Executivo? Presidenta, presidente, governadora, governador, prefeita ou prefeito, tá bom? Então tem nomes de sistemas aqui. Quem tiver interesse, tem esse livro aqui, ó, Modelos de Democracia. A gente vai discutir um pouco do Likert. É um cientista político ultra famoso e importante. Mas ele discute um pouco sobre a diferença entre as regras dos sistemas eleitorais. E é o que a gente vai discutir um pouquinho agora aqui. Para que uma pessoa seja eleita presidenta ou governadora, ela precisa conquistar a maioria simples dos votos, ou seja, 50% mais 1. Reforçando aqui, não é 50% mais 1%, é 50% mais 1. Então, a pessoa que, num país com 100 milhões de eleitores, essa pessoa precisa conquistar pelo menos 50 milhões de 100 milhões de votos válidos, né? A gente vai discutir isso para frente. Essa pessoa precisa conquistar pelo menos 50 milhões de votos válidos, mais um voto. Então, 50 milhões e um voto, tá bom? Se isso não acontece no primeiro turno, as duas candidatas que mais receberam votos disputam um segundo turno. O nome desse sistema eleitoral é majoritário de 2 turnos, certo? A gente já está familiarizado com isso, né? Já faz algumas eleições presidenciais que isso tem acontecido. Agora, para prefeituras, tem um recorte que muitas pessoas acabam esquecendo desse recorte, que é o número de 200 mil eleitoras e eleitores. Tá bom? Nos municípios que têm mais de 200 mil eleitoras,
e eleitores, reparem, não é habitante, é eleitor e eleitora. Nos municípios que têm mais de 200 mil eleitoras, a pessoa precisa conquistar a maioria simples dos votos, ou seja, 50% mais um. Se isso não acontecer no primeiro turno, as duas candidatas que mais receberam votos disputam um segundo turno. O nome desse sistema é majoritário de 2 turnos, é igual para presidenta e governador. Nos municípios com menos de 200 mil eleitoras e eleitores, a pessoa precisa conquistar um maior número de votos, não necessariamente sendo mais da metade. Não existe segundo turno. Nesse sistema, o nome é majoritário de turno único. Isso tem uma implicação. Vocês querem chutar qual é? Querem supor alguma coisa? Qual vocês acham que é? Enquanto isso, eu vou tentar entrar no meu celular aqui para ficar vendo os comentários. Por favor, tentem aí, não se sintam acanhados. Se alguém quiser falar no áudio, eu acho que seria até melhor. Não? Vai sair ruído, alguém avisou, né? Bom, beleza, então eu vou falar. Segundo esse autor aqui, ó, Maurício do Verger escreveu Os Partidos Políticos. Ele fala que, na verdade, ele constata que o que acontece é, quando existe essa regra, essa mudança de regra, nos sistemas majoritários de turno único, o que acontece? A pessoa pode ser vitoriosa com 30% dos votos. É o que aconteceu na minha cidade em 2016, porque existiam várias candidaturas e a pessoa não precisa ter mais que 50% dos votos para ganhar. Nesses municípios, tem um incentivo para que os candidatos e as candidatas se reúnam antes de acontecer a eleição. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, como tem segundo turno, o que acontece tem um incentivo para que a pessoa lance a candidatura dela, não importa se ela tem expectativa de vencer ou não no primeiro turno. E aí, quando acontece o segundo turno, existe uma reunião e aí constrói-se 2 candidaturas. Então, por isso que nos municípios com mais de 200 mil eleitores é muito que tenham várias candidaturas. Se a gente vê as eleições na cidade de São Paulo, na capital paulista, mesmo em Campinas, as pesquisas de intenção de voto sempre consideram vários nomes. Nos municípios menores, não. Geralmente tem menos nomes concorrendo. Minha cidade é um pouco à parte, assim, muita gente concorre, mas no Brasil todo, via de regra, normalmente os nomes se concentram em 2 candidaturas, no máximo 3. Então, não é que é mais concorrido, menos concorrido. A questão é que essa regra influencia um pouco como os políticos se comportam, tá bom? Para senadoras e senadores, tem uma alternância. Em uma eleição a gente escolhe uma senadora, em outra a gente escolhe 2. Para conquistar a vaga na primeira situação, quando a gente escolhe uma senadora, a candidata precisa receber o maior número de votos no estado. Então, cada estado tem 3 cadeiras no Senado, né? Quando a gente está escolhendo uma senadora só, é a pessoa mais votada. Já na segunda situação, quando a gente escolhe 2 pessoas, essas 2 pessoas precisam ser as 2 mais votadas. Nome do sistema, majoritário de turno único, igualzinho para prefeita e prefeito em municípios de menos de 200 mil eleitores. É o mesmo nome. Porque a questão é quem está em primeiro lugar, tá bom? E no caso, quando tem 2 pessoas, é quem está em primeiro e em segundo lugar. São 3 senadoras por estado e cada senadora tem 8 anos de mandato, é o único mandato político que tem mais de 4 anos de trabalho, tá bom? E agora, aqui é a questão.
para deputadas federais, para deputadas estaduais, deputadas distritais, que são as deputadas estaduais do Distrito Federal, e vereadoras, o nome do sistema é proporcional de lista aberta. E aqui muda muita coisa, e é aqui que o bicho pega, assim, sabe? Então, eu queria que vocês fizessem, vamos fazer uma dinâmica aqui, beleza? Eu preciso da ajuda de vocês. A gente vai fazer uma eleição para poder começar a fixar esses nomes aqui. Votos nominais de legenda, votos válidos não válidos, quociente eleitoral, quociente partidário, magnitude do distrito, enfim. Nós vamos montar uma eleição de mentira, tá bom? Então, essa eleição é para o estado vestibular Unicamp, e nesse estado a gente vai eleger 5 deputadas, tá bom? Eleição para 5 deputadas de um estado vestibular Unicamp, VU. É um distrito só, a magnitude é 5, magnitude é o número de cadeiras que estão em disputa. Então, são 5 deputadas que se propõem a ser... a eleição é para 5 deputadas, então são para 5 cadeiras. A magnitude é 5. E o eleitorado a gente vai ver agora com quantas pessoas estão online, né, que eu não estou conseguindo ver. E aí tem 4 partidos participantes. O Partido Humanas, que é o número 9, o Partido Exatas, que é o número 8, o Partido Biológicas, que é o número 7, e o Partido Ufológicas, que é o número 6. Para quem não sabe, tem um boato muito forte que na Unicamp, a Unicamp é a casa do ET de Varginha, assim, sabe? Todo aquele boato do ET de Varginha, que ele foi levado para a Unicamp para ser estudado. E aí é muito comum você andar pela Unicamp e ver o pessoal com a camiseta Ufológicas da Unicamp. Então, o pessoal que estuda os OVNIs e os ETs aí. Então, eu decidi colocar eles como o 4º partido. Então, por favor, entrem nesse link aqui, eu vou mandar para vocês no chat. E votem, tá? Sim, ó, alguém falou aí, tá embaixo do Instituto de Química. Ou de Biologia, não é o de Biologia que tá, o ET de Varginha? Eu mandei o link aí para vocês, tá? Eu vou esperar vocês votarem. Enquanto isso, eu vou encerrar a apresentação. Voltei, tá? Tá dando para me ouvir? Beleza. Eu vou compartilhar aqui o resultado com vocês. O resultado foi esse aqui, ó. Então aqui, alguma coisa aconteceu com essa Heloísa aí. Tem alguma professora, alguém que é Heloísa e é das biológicas, que foi uma pessoa realmente muito mais votada. E olha que eu coloquei para embaralhar a ordem das opções, hein? Pô, legal. Enfim. Aqui, então, a gente tem que o Partido das Humanas, a Ana, inclusive tem uma Ana aqui, que é das Ciências Humanas, que recebeu 3 votos, a Beatriz tem 3 votos, e o Vitor recebeu 4 votos, e o Partido Humanas recebeu 3 votos de legenda. Então, quando uma pessoa chega numa eleição para vereadora, deputada, e coloca o número do partido, isso significa um voto de legenda. Não vai ser individual para nenhuma candidata do partido, mas vai ser contado na soma total dos votos daquele partido. Aliás, deixa eu consertar isso aqui. Desculpa. Depois a gente fala melhor sobre isso. Não tem mais coligação a partir deste ano, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Bom, aqui no Partido das Exatas, o fracasso completo das exatas aqui nas eleições. O Pedro recebeu 1 voto, o João não recebeu voto, nem ele mesmo votou nele. E a Maiara recebeu 3 votos, a Legenda 08 recebeu 2 votos. No Partido das Biológicas, o Carlos recebeu 1 voto, o Guilherme recebeu 6 votos e a Heloísa recebeu 14 votos, mas a Legenda do Partido das Biológicas não recebeu voto. E o Partido das Ufológicas não recebeu votos nominais, só recebeu votos de legenda. Então aqui a gente já pode ver uma diferença aqui, né? Um voto nominal é um voto que vai para uma candidatura. Um voto de legenda é um voto que vai para uma legenda para um partido. O total de votos do partido é a soma de todos os votos nominais e os votos de legenda, tá bom? Aqui a gente recebeu também 1 voto branco e 1 voto nulo.
43 votos válidos, que então são a soma de todos os votos nominais e de legenda, de todos os partidos. Então, os votos válidos foram 43, brancos e nulos foram um cada. Aqui, então, a gente teve um comparecimento de 45 pessoas nessa eleição. Tá bom? Beleza, vamos para cá, então. O quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? É o número de cadeiras... Desculpa, é o número total de votos... Opa, tá errado aqui. Não, tá certo. É o número de votos válidos, desculpa, eu achei que a fórmula estava errada. É o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras, tá bom? Só que tá errado porque ele não tá... Isso. Ele estava arredondando sozinho, isso que estava errado. Então, o quociente eleitoral é 8,6, tá bom? Isso é uma informação importante porque é importante para calcular o quociente partidário de cada partido. O quociente partidário é o número de votos totais do partido dividido pelo quociente eleitoral. E aí, o que isso define? Define que, para que um partido eleja pelo menos uma cadeira, eleja pelo menos uma deputada nessa eleição, ele precisa ter mais que 8,6 votos. O que isso significa, então, nesse nosso exemplo da dinâmica? Que o partido das exatas e o partido das ufológicas não tiveram votos suficientes para poder eleger uma deputada ou um deputado. Certo? Deu para entender isso? Deu? Eu estou de olho no chat aqui, então... Beleza. Tá certo, então. O que acontece, então, com esses 6 votos aqui das exatas e os 3 votos das ufológicas? São descartados. Eles não vão entrar em nenhum cálculo para definir quem vai receber as cadeiras. Tá bom? Então, vamos lá. Esse quociente partidário é sempre arredondado para baixo. Então, o quociente partidário do Partido Humanas foi 1, do Partido Exatas foi 0, do Partido Biológicas foi 2 e do Partido Ufológicas foi 0 também. Isso significa que o Partido Biológicas tem direito a 2 cadeiras e o Partido Humanas tem direito a 1 cadeira. Tá bom? E aí, quem que vai ganhar essa cadeira? A pessoa que teve mais votos. Então, o Partido Humanas tem 1 cadeira. Quem teve mais votos no Partido Humanas? O Vitor. Então, a cadeira número 1 é do Vitor. O Partido Biológicas tem direito a 2 cadeiras. Quem teve mais votos no Biológicas? A Heloísa e o Guilherme. Então, a Heloísa foi eleita e o Guilherme foi eleito. Certo? Beleza. E aí, o que acontece? Não foram preenchidas todas. Então, a gente tem que fazer o cálculo da sobra. E como que o cálculo da sobra é feito? É feito dividindo o quociente partidário dos partidos que obtiveram mais do que 1, né? Divide esse quociente partidário pela soma do número de cadeiras conquistados mais 1. Então, o que acontece? O quociente partidário da ciência do Partido Humanas é 1. Divide pela soma do número de cadeiras que ele obteve, que é 1, mais 1. Isso vai dar meio. Certo? Opa. O que eu estou fazendo aqui? Rapidão, deixa eu ver se está certo. Desculpa. O número, na verdade, ele pega o quociente partidário não... Ele pega o quociente partidário não arredondado, tá bom? O quociente partidário é arredondado só na hora de atribuir cadeiras, mas o quociente ainda existe e ele, para calcular a sobra, é o quociente partidário dividido pelo número de cadeiras conquistadas mais 1. Isso significa que o Partido Humanas tem 1,51 dividido por 1 mais 1 e o Partido Biológicas é 2,44 dividido por 2 cadeiras conquistadas, mais 1. Na prática, o que isso significa? Aqui o Partido Exatas não foi contabilizado, nem o Partido Ufológicas, porque eles não tiveram direito a mais nenhuma cadeira. Não importa se é da sobra ou não. Na prática, isso vai calcular quem teve a sobra maior. Tá bom? E aqui tá errado. Aqui foi 2 mais 1. Aqui foi... Peraí, gente, deixa eu fazer. Porque eu fiz tudo automático, mas eu deixei algumas coisas no meio.
Beleza. Então, o que isso vai resultar? Quem teve o maior cálculo de sobra vai conquistar a próxima cadeira. Então, o Partido Biológicas vai eleger o Carlos, porque ele teve a maior sobra aqui, tá bom? E no segundo cálculo de sobra, vai fazer de novo esse cálculo, que é o Partido Humanas só conquistou uma cadeira ainda, que é o Vitor, e vai ser dividido pelo número de cadeiras conquistadas, o quociente partidário vai ser dividido pelo número de cadeiras conquistadas mais 1. E o Partido Biológicas conquistou já 3 cadeiras. Então aqui vai ser o número do quociente partidário dividido pelo número de cadeiras conquistadas, que é 3, mais 1. Então o maior número da sobra foi do Partido Humanas. E aqui foi um empate entre a Ana e a Beatriz. As pessoas que inspiraram isso, a Ana é a mais velha. Normalmente esse é o critério de desempate quando existe um número de votos iguais, tá bom? Isso é muito raro acontecer, mas enfim, esse seria o resultado, tá certo? Basicamente é assim que funciona uma eleição. Deu para entender? Mandem no chat aí, por favor. Eu vou mostrar um exemplo com os cálculos todos feitos certinhos aqui, tá? Porque aqui, como foi feito tudo na hora, eu tive que mudar uma coisa ou outra, mas eu vou mostrar o exemplo, então. Beleza, que bom que deu para entender. Eu vou voltar só na apresentação para a gente finalizar, pegar aqui os conceitos, então. Então, votos nominais são os votos dados a candidatas e candidatos. Os votos de legenda são os votos dados aos partidos. Os votos válidos são os votos nominais e de legenda. Os votos não válidos são os brancos e nulos. Então, eles não são contados, eles são votos não válidos, tá bom? O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Isso que é o quociente eleitoral, não é coeficiente eleitoral, é quociente eleitoral, tá bom? O quociente partidário, a gente ouve menos porque ele é utilizado só na hora do cálculo. É o número de votos válidos do partido ou coligação, que no caso não existe mais coligação, que é o votos nominais mais de legenda dividido pelo quociente eleitoral. O resultado arredondado para baixo para atribuir cadeira. E o cálculo de sobra, dividir o quociente partidário de cada partido pelo número de cadeiras que conquistou, mais 1. Quem tiver o maior resultado, ganha uma cadeira. Por isso que nesse exemplo aqui, o Carlos, mesmo tendo 1 voto, foi eleito, e a Beatriz, mesmo tendo 3 votos, não foi eleita. O Pedro teve 1 voto, também não foi eleito, a Mayara teve 3 votos, não foi eleita. Por quê? A questão é o partido. O partido está ali estruturando o jogo. Então, a gente precisa ver também quem está junto naquela chapa, entenderam? Isso é importante. Por isso que os partidos são tão importantes no sistema eleitoral. Tá certo? Eu espero que tenha dado para entender isso principalmente, tá bom? E outra coisa que eu tô falando, depois a gente fala, vale comentar um pouco agora. As coligações vão deixar de existir para cargos proporcionais. Isso é um sistema proporcional de lista aberta. Ele vai tentar atribuir o número de cadeiras de acordo com o número de votos. Por isso que ele é proporcional, tá bom? Porque tem mais de uma cadeira em jogo. E é de lista aberta porque a gente que está definindo quem vai ganhar a primeira cadeira. Então, quem tiver mais votos vai receber a primeira cadeira caso aquele partido tenha um número de votos suficientes. Em outros países, com a lista fechada, o partido chega e fala: se a gente conquistar uma cadeira, a pessoa vai ser essa. Se a gente conquistar 2 cadeiras, serão essas 2 pessoas. E eles fazem uma lista fechada, então as pessoas votam na lista. Aqui não, a gente define quem vai receber. Tá bom? Essa é a diferença entre o nosso país e outros países. Tá certo? E aí o que eu estava falando da coligação quando existia coligação, existia, vamos dizer aqui, o partido Ufológicas e o partido Exatas estão vendo que eles não vão ter eles estão achando que eles não vão ter um bom resultado nas eleições. E aí eles decidem se coligar. Decidiam, né? Se coligar. E aí o que acontece? Todos os votos deles são somados e aí eles teriam 9 votos. Isso teria dado pelo menos uma cadeira para eles, certo? Porque eles teriam atingido mais do que o quociente eleitoral, que é 8,60. E por que é tão importante a gente falar sobre o fim das coligações? Porque isso vai tirar partido da disputa. Tá vendo? Se eles tivessem se unido, seriam 2 partidos pequenos que conseguiriam fazer 1 voto.
Nesse caso, quem seria eleito seria a Maiara. Só que, como eles não podem mais se unir na coligação para esse tipo de cargo, eles não vão conquistar nenhum voto. Então, a tendência, a partir desse ano, se essa regra se manter, porque aqui nesse país é um festival de mudança de regra. É horrível isso. Não para quem estuda, estou falando para a gente mesmo, para a estabilidade das regras, porque a gente está falando, as regras definem quem ganha. A gente está vendo aqui, essa regra define que esse partido não vai eleger uma pessoa. Se essa regra se manter, a tendência é que no futuro a gente tenha menos partidos nos nossos parlamentos, seja na Câmara de Vereadores, seja nas Assembleias Estaduais, seja na Câmara de Deputados, tá bom? Então, esses são os efeitos das regras. As regras definem quem ganha ou não, definem quantos partidos vão estar dentro do parlamento, e isso é muito importante para a gente ter sempre em mente, tá certo? Deu para entender, gente? Mandem aí. Eu sou uma pessoa, o Iago me conhece bem, falando com o público eu fico querendo que as pessoas falem comigo, e aí agora falando sozinho para uma câmera é difícil para mim. Boa, tá dando para entender, beleza. Então aqui eu vou dar um exemplo já calculadinho certinho, tá bom? Com mais votos. Vamos supor que existe então uma eleição que o resultado foi o seguinte: no Partido das Humanas, a Ana conquistou 15, a Beatriz 12, o Vitor 13, tantos votos de legenda, enfim, vamos supor que é assim, tá? Ah, peraí, que tá atrapalhando aqui. Aqui com mais votos vai ficar mais fácil de visualizar, tá bom? Então a gente teve um total de 150 votos válidos, que é o número total de votos de todos os partidos, não existe mais coligação, desculpa por isso, tá, gente? Esquece. Tiveram 10 votos brancos, 10 votos nulos, comparecimento de 170 pessoas votando, tá bom? E aí o quociente eleitoral é 30, porque é 150 dividido por 5. O quociente partidário das humanas foi 1,40, das exatas foi 1,30, das biológicas foi 0,97 e das ufológicas foi 1,33. Quer dizer que o Partido das Humanas elegeu uma pessoa, das exatas elegeu uma, das ufológicas elegeu uma, e o Partido das Biológicas, por um voto, não elegeu ninguém. Tá bom? A gente vê aqui como o meu exemplo é falho, né? A Heloísa foi campeã de votos e agora ela foi uma das piores votadas. Desculpa aí, Heloísa, seja lá quem você seja. A questão é... Oi? Tem um aluno do cursinho de Vinhedo que pediu para participar da reunião. Você pode, por favor, aceitar ele? Ixi, não tá comigo, mas quem tá podendo liberar? Peraí, eu vou pedir para liberar. Tá bom. Eu vou esperar aqui então um pouquinho, tá? Para a pessoa poder participar. Ou não, né? Que a Rebeca vai falar com o Jefferson ainda, né? Então, se eu ficar esperando, vai demorar, talvez. Então, eu vou continuar, tá, gente? Qualquer coisa eu volto para a pessoa, tá bom? Então, vamos lá. Opa, eu interrompi o compartilhamento? Tá dando para ver a tela? Ah, não, tá dando para ver, né? Beleza. Então, o Partido das Humanas vai eleger uma pessoa, a mais votada é a Ana. O Partido das Exatas vai eleger uma pessoa, o mais votado das Exatas foi o Pedro. E o Partido das Ufológicas vai eleger uma pessoa, a mais votada foi a Clara. Tá bom? E aí, o cálculo de sobra, a gente vê o quociente partidário dividido pela soma do número de cadeiras conquistadas mais um, né? Então, o Partido das Humanas vai receber o segundo, a primeira sobra, na verdade. Então, o Vitor, que foi o segundo mais votado do Partido das Humanas, vai receber essa cadeira. E isso foi o cálculo da primeira sobra. Fazendo o cálculo da segunda sobra, o Partido das Humanas cai um pouco, porque ele já conquistou uma cadeira a mais. E quem recebe a segunda sobra é o Partido das Ufológicas. Então, a cadeira fica com o Henrique, que foi o segundo mais votado. Tá bom? Esse é nosso exemplo. Aqui fica mais fácil de explicar com um número maior de votos. Por isso eu tinha pedido para vocês votarem 2 vezes. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui. Olhem esse Partido das Biológicas. O Carlos teve 20 votos. Assim como o Pedro, ele foi o mais votado dessa eleição. O Guilherme teve só 1 voto, a Heloísa teve 2 votos e a Legenda teve 6 votos. Por 1 voto, eles não elegeram um candidato. Por 1 voto, o Carlos não foi eleito.
Isso é importante, e aqui a gente vê, um voto foi a diferença entre ufológicas e exatas, então um voto definiu quem recebeu a quinta cadeira. Mas a questão é, por que que o Carlos é tão bem votado, mas não conseguiu ser eleito? Porque as regras definem o resultado. A questão é, quando eu falo que as regras definem o resultado, não é que, quem monta as regras, na verdade isso existe, mas a gente pode falar daqui a pouco. Mas a questão é, as regras precisam ser conhecidas para que a gente possa tomar nossas decisões. Entenderam? Essa é a questão. Então o Carlos foi bem votado, mas ele não foi eleito. O partido dele decidiu investir nele como puxador de voto, vamos supor que foi isso. Só que não investiu nas outras candidaturas, concentrou todo o dinheiro do partido dentro da candidatura do Carlos, mas ali a Heloísa e o Guilherme quase não receberam dinheiro para fazer campanha, e isso acabou fazendo com que o Partido Biológicas não tivesse nem representação dentro do estado vestibular Unicamp. Tá? Isso é importante. A importância de escolher o partido antes de escolher a candidata, sem esse 7 aqui, foi errado de alguma maneira. Então a gente escolhe primeiro o partido e depois, dentro do partido, a gente escolhe a candidatura. Por quê? Porque a gente está vivendo num país que tem a regra da lista aberta, como a gente bem definiu, então. Então, se fosse uma lista fechada, era só escolher o partido, não importa quem vai ser. Não tenho como eu escolher ali, tá bom? E se é um país de lista aberta, eu estou escolhendo, tentando apoiar quem eu quero que suba um pouco mais dentro da lista daquele partido. Fim das coligações nas disputas para o poder legislativo. A gente já falou do impacto, então muito provavelmente vão ter menos partidos nos parlamentos, se essa regra se mantiver. E aí eu queria falar reafirmar, então, os partidos estruturam o jogo eleitoral. São eles que definem quais candidatos vão receber mais dinheiro do fundo partidário, quais candidatas e candidatos vão receber mais tempo de TV e de rádio, e são eles que definem se eles vão querer usar a estratégia dos puxadores de votos, que geralmente são importantes para os partidos. Todos os partidos têm puxadores de votos, porque são as pessoas mais conhecidas, e elas vão receber mais votos. Que nem a Heloísa recebeu na nossa, provavelmente tem uma pessoa que chama Heloísa, que tornou, mesmo com a lista embaralhada, ela chamou mais atenção dentro daquela lista, certo? Então, isso é uma estratégia ok. A questão é que se o partido só investe em puxador de voto, eu tenho um caso clássico, né, que é o do Tiririca. O Tiririca recebeu 1.400.000 votos quando ele foi eleito pela primeira vez, e ele conseguiu levar com ele várias pessoas que tiveram poucos votos, certo? Porque aqui, ó, deixa eu ver, aqui no nosso exemplo não tem isso, mas a questão é que uma pessoa com muitos votos pode levar uma pessoa com poucos votos. Na nossa dinâmica a gente viu isso acontecendo, certo? Beleza, então. Eu acho que isso deu para entender tudo, né? Deu? Boa, beleza. E agora vamos, então, caminhando já para a finalização da exposição, falar sobre outras questões, passar um pouco por cima, tá bom? Eu só devo me preocupar com um partido para escolher deputadas e vereadoras? Só na hora da eleição eu devo me preocupar? Não, não é só na hora da eleição. Por quê? Os partidos se organizam depois das eleições também. Eles se relacionam. Então, se o partido estava na mesma... Aí a coligação para deputada, para vereadora, não existe. Mas a coligação para chapa do executivo, que é para prefeitura, governador, governadora, presidência, essa coligação ainda existe. E ela diz muito sobre quem vai estar junto depois das eleições. Então, um partido que está se coligando ali, vou pegar um exemplo de 2018 aqui. O PT se coligou com o PCdoB. Se o PT ganhasse, o PCdoB provavelmente estaria ali nos ministérios, certo? Então, uma pessoa que não gosta do PT, mas não gosta do PCdoB, meio difícil isso acontecer, mas esse exemplo não foi bom. Vou pegar um outro exemplo. Quando era em 2014, então, PT e PMDB. Uma pessoa que gosta do PT, mas não gosta do PMDB, tem que prestar atenção ali na coligação, porque muito provavelmente o PMDB vai estar dentro dos ministérios, se o PT fosse eleito, entendeu? Então, esse é um exemplo importante, porque a gente pode ter um pouco mais de clareza sobre quem votar, tá certo?
Então o partido importa muito na hora do voto, a gente tende a não dar importância para ele, mas ele importa muito, a gente está vendo aqui sobre como o partido influencia o jogo eleitoral e também para depois das eleições. Subrepresentação étnica e de gênero. Muito provavelmente vocês já ouviram falar, ou já argumentaram, inclusive, sobre como na nossa política institucional existem poucas mulheres e poucas pessoas negras dentro da política. E aí eu queria usar esse estudo aqui, ó, Mulheres e Negros na Política, estudo exploratório sobre o desempenho eleitoral em 4 estados brasileiros, coordenado pela professora Raquel Meneghello, da Unicamp. É um estudo que saiu de 2012, se eu não me engano, que faz entrevistas com pessoas que são da executiva dos partidos, do diretório dos partidos, ou seja, que ocupam cargos de direção dentro dos partidos. E, estudando esses partidos, tendo os partidos como objeto de estudos, o estudo consegue mostrar que os partidos de esquerda tendem a reconhecer que que a estrutura interna dos partidos é racista, como a nossa sociedade, e é machista, como a nossa sociedade, e eles costumam ter movimentos próprios dentro dos partidos, setoriais próprios, movimentos próprios. Então, movimento de mulheres de tal partido, movimento de negras e negros de tal partido. Isso tende a acontecer mais aos partidos de esquerda do que aos de direita. E o que acontece? Os partidos de esquerda, por isso, começam a adotar políticas que tentam fazer uma reparação dessa desigualdade. Então, eles adotam cotas para mulheres e cotas para pessoas negras dentro dos cargos de direção. Por isso que os partidos de esquerda tendem a ter mais pessoas negras e mulheres dentro dos cargos de direção do que os partidos de direita. Esse é o que o estudo está mostrando. E isso acontece nas eleições também. Como posso falar? As instituições de justiça que regulam as eleições, que é o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, eles são responsáveis por uma regra que é muito interessante, que é o número de 30% das candidaturas tem que ser preenchida por mulheres, pelo menos 30%. Então a gente vê aqui no nosso exemplo, sempre tem pelo menos 33% de mulheres entre os candidatos, certo? Se fosse uma chapa aqui com 3 homens, essa chapa teria sido cassada. Então esses votos teriam sido congelados posteriormente, tá bom? Ou não teriam nem concorrido na eleição. Acontece bastante aqui no TRE de Vinhedo, a juíza pega muito no pé com isso, porque é a lei, né? É isso que ela deveria fazer, porque é a lei. Porque isso faz com que os partidos aumentem o número de candidatas mulheres, né? A gente ainda não tem esse tipo de política para pessoas negras. Eu espero que isso se desenvolva o quanto antes, porque isso de fato ajuda a melhorar os índices, a reparar os índices de desigualdade. Assim. Uma vez que tem mais mulheres na disputa, eu consigo votar em mulheres. Diferente de antes, que só tinha homem disputando e eu queria votar em uma mulher e tinha que votar em uma, se eu quisesse votar em uma mulher, tinha que votar em uma que não tem nada a ver com o que eu defendo, entenderam? Então a questão tendo mais pessoas concorrendo, eu consigo optar por mais pessoas dessas categorias sociais. E isso acontece também só que isso estava acontecendo o seguinte, os partidos pegam e registram mulheres X, assim, tipo esposa, sobrinha, tia, enfim. E essas pessoas não concorrem. Então eram candidaturas fantasmas. E aí o que acontece? Para tentar corrigir isso, os tribunais estão falando, além de 30% das candidaturas, 30% dos gastos com candidaturas tem que ser com candidaturas de mulheres. Então, isso tenta evitar as candidaturas laranjas ou fantasmas, tá bom? Que acontecem em todos os partidos. E aí também começaram a surgir muitos estudos sobre como os partidos tendem a destinar mais recursos para candidatas e candidatos brancos do que candidatas e candidatos negros. Então fiquem de olho nos partidos que vocês estão votando, porque isso pode ser, porque a gente está investindo mais naquela candidatura mais conhecida e por coincidência essa candidatura é branca. Se a gente continuar investindo só nas candidaturas de pessoas brancas, a gente nunca vai ter mais negros na política, né? Porque se uma pessoa branca está ali recebendo mais
tempo de TV, mais santinho, mais cabo eleitoral, mais pessoas apoiando ela, ela vai ter mais votos. Isso é óbvio, né? Então isso é uma coisa para a gente prestar bastante atenção. E cotas para cadeiras, o Vitor fez uma pergunta aqui, as cotas para as cadeiras, como que eu vejo? Cotas para cadeiras, só explicando, né? Então, seria a gente pegar e falar 50% das cadeiras, ou 30% das cadeiras, enfim, independente da porcentagem. Tantas cadeiras, tantas vereadoras, tantos deputadas vão ser mulheres. Então, todo o cálculo é feito só considerando isso. Então, a gente conseguiria garantir isso, assim, que mulheres seriam pelo menos tantos por cento do Congresso, das câmaras de vereadores, enfim. Pessoalmente, eu acho que isso seria muito positivo. Ao mesmo tempo que é triste que só uma ação tão dura como essa faça com que a gente repare essa desigualdade, porque é uma ação realmente muito dura, assim, né? Muda completamente nossas regras eleitorais. Eu acho que é urgente e super interessante, sabe? Porque o Brasil, nos rankings de igualdade, tem caído. Porque não só porque o país não tem melhorado quantitativamente, mas os outros países têm melhorado bastante, sabe? E a gente não tem melhorado. Porque tem todo esse jogo aí das elites políticas para virar e falar, não, então vamos fazer candidatura fantasma para driblar essa lei e manter do jeito que está, sabe? É uma resistência à mudança muito grande. E, enfim, eu acho que seria uma medida, ainda que dura, é uma medida interessante. Oi? Otávio, queria contar um caso rapidinho, só para ilustrar essa desigualdade de gênero. Eu não sei se vocês sabem, mas o banheiro feminino do Senado, ele só foi construído em 2016. O Senado, ele tem ele funcionou durante 55 anos, sem um banheiro feminino. As senadoras, elas tinham que ir no banheiro do restaurante do Senado, porque lá dentro não tinha. Porque quando foi construído Brasília, não se tinha essa concepção de mulheres na política, né? Não se imaginava a participação feminina na política. Então, isso diz muito, né, sobre como é feita a nossa política, até historicamente, né, e como é tão difícil garantir essa igualdade. Muito boa essa lembrança. Na Câmara de Deputados foi só na Constituinte que foi construído. Então, foi eleita uma grande bancada feminina para a Constituinte. Se não me engano, 30 mulheres, cerca de 30 mulheres foram eleitas para a Constituinte. E aí, quando elas foram fazer se reuniram para elaborar suas pautas, e a primeira reunião delas com Ulisses Guimarães, que era o presidente da Câmara naquela época, presidente da Constituinte, a primeira reunião delas, a primeira coisa foi pedir um banheiro, que não tinha um banheiro feminino na Câmara dos Deputados, sabe? Então, o quanto isso é absurdo, assim, né? O país estava ali debatendo sua novíssima Constituição, tentando avançar, só que avançando com essa contradição tremenda aí, né? Que não existe um banheiro feminino dentro do espaço de poder, sabe? Isso, ainda que pareça muito simbólico, representa muita coisa, né? Diz muito sobre a quem os espaços de poder eram reservados até então. Então, cabe a gente, conhecendo as regras, lutando por novas regras, brigando para que elas aconteçam, né, e sejam mudadas, cabe a gente também tentar sempre denunciar e anunciar esse tipo de coisa, né? Então, vou voltar aqui, só um minutinho. Pronto. Por que confiar nas pesquisas eleitorais? Posso confiar nas pesquisas eleitorais, na verdade? Bom, eu acho que essa é uma questão super interessante, porque, infelizmente, alguns institutos de pesquisa estão sendo muito xingados aí nas redes sociais, né, e sendo tomados como manipuladores dos resultados. E aí, eu queria falar um pouco sobre esse método da colher de sopa. O que eles fazem, assim, por que chama colher de sopa? Porque para você saber se uma sopa está quente ou fria, você não precisa tomar a sopa inteira. Você pode tomar uma colher, certo? Pode ser que no lugar que você pegou, ela seja um pouco mais fria ou um pouco mais quente do que o resto da sopa, mas ainda assim você vai ter um tipo de conhecimento sobre a temperatura daquela sopa ali. E o método tem esse nome porque eles não precisam entrevistar 150 milhões de eleitoras e eleitores no Brasil para saber
qual é mais ou menos a margem de intenção de voto para cada candidatura, certo? Eles podem entrevistar uma amostra. Então, normalmente, quando é uma pesquisa nacional, se entrevista de 2.000 pessoas, pelo menos 2.000 pessoas, assim. E aí essas 2.000 pessoas são escolhidas da determinada forma. No país, tem 50% de homens e 50% de mulheres. Então, dessas 2.000, 50% mais ou menos vai ser de homem, 50% mais ou menos vai ser de mulher. No país, tem 50% de pessoas brancas, 40% que se denomina parda, 10% se denomina preta, 9, 8% se denomina preta, 1% amarelo, 1% indígena. Então, esse tipo de distribuição vai estar acontecendo dentro dessa amostra de 2.000 pessoas. Escolaridade, renda, enfim, todas não, né? O maior número possível de categorias é incluído dentro dessa proporção. Então, a gente tem uma amostra que consegue dizer mais ou menos quanto a gente tem de intenção de voto para o total. E também de opiniões, não só de intenção de voto, de todos os tipos de coisa. E por isso mesmo que existe a margem de erro. Porque a gente não pode cravar ali que aquele candidato ou aquela candidata tem tantos por cento de voto realmente, assim, sabe? Primeiro porque tem gente que disse que não sabe. Então essa pessoa que disse que não sabe pode votar todo mundo votar em outro candidato, sabe? Outra coisa também, por conta do método estatístico de utilizar uma amostra, a gente precisa sempre ter essa margem de erro, tá bom? Então, isso é importantíssimo. E aí eu acho o seguinte, existem institutos que são muito confiáveis, eu, pessoalmente, aí eu vou falar a minha opinião, né? Eu confio mais no Datafolha e no Ibope, eu acho que são institutos de excelência em pesquisas do tipo. Existem outros institutos muito confiáveis também, mas os que eu prefiro entre todos são eles, assim, sabe? Só que existem institutos que vão chegar lá e vão fazer todas as entrevistas dentro de um bairro que aquele bairro é super pró algum candidato. Então, essa pesquisa vai ser enviesada, sabe? Então, existem institutos que costumam enviesar suas pesquisas. O Datafolha e o Ibope costumam ser muito precisos, assim, sabe? Eu gosto de valorizar isso porque são institutos super importantes para a nossa democracia também. E aí, por que eu coloquei o método bola de neve aqui? Bola de neve é o seguinte, né? Você faz a pergunta para uma pessoa e fala assim, você pode repassar para tal pessoa? Aí passa para outra pessoa. Aí vai virando uma bola de neve porque essa pesquisa vai sendo repassada para pessoas. Só que aí tem o seguinte, eu costumo conviver com pessoas que, sei lá, é dado assim, né? Eu vou ter mais amigas e amigos que pensam parecido comigo, porque a nossa convivência vai ser melhor, enfim. E aí o método bola de neve costuma ser enviesado. Por isso que a gente vira e mexe e vê assim, enquete no Facebook falando, vocês vão votar em quem para a presidência? Aí dá tipo 90%, quase 100% para uma candidatura. Porque as pessoas que são amigas daquela pessoa que fez a pergunta ali, provavelmente são todas que pensam igual a ela, sabe? Isso é muito... Eu fiz isso em 2018 também, se eu não me engano. Foi que aí, tipo, na minha enquete deu 70% Haddad e 30% Bolsonaro, sabe? Tipo, e claramente não aplicou, foi 40-60, respectivamente, alguma coisa assim, né? Então, isso é uma coisa para a gente prestar atenção. E outra, essas enquetes não são mais permitidas, elas são proibidas, por lei. E pesquisas não registradas também. Então, eu não posso virar e falar, beleza, não vou fazer uma enquete, eu vou fazer uma pesquisa utilizando a amostra, fazendo as categorias, tudo proporcionalmente. Não posso também se eu não registrar aquela pesquisa no TSE ou no Tribunal Regional Eleitoral. Não sei como funciona para município, mas imagino que seja assim. Eu preciso registrar aquela pesquisa, preciso disponibilizar publicamente qual é o questionário que eu estou usando, quanto eu estou gastando para isso, tudo isso tem que ser registrado publicamente. Essas informações são todas públicas. Então, em 2018, eu trabalhei no Observatório das Eleições. E a gente pegava diariamente quais eram as pesquisas que foram feitas ali. Então, teve um candidato, por exemplo, Henrique Meirelles, virou e gastou, tipo, era 200 mil reais, 400 mil reais, para fazer uma pesquisa perguntando sobre ele. E como que eu sei isso? Porque eu tava lá o valor, tava lá o instituto que fez a pesquisa, tava lá o questionário.
tudo ele perguntando sobre ele e tal, e no fim ele gastou tudo isso para ter 1% dos votos, mas enfim, ele gastou tudo isso e a gente pode saber sobre isso. O site que tem o registro das pesquisas nacionais, pelo menos, chama Pesquelê. Pesquelê. É do Tribunal Superior Eleitoral. Se você entrar no site do TSE, você vai conseguir ter acesso a isso também. Tá bom? E aí eu queria passar esse vídeo, eu espero que funcione o áudio para vocês. Vocês podem me dizer se está funcionando? Alguém me diz, por favor? Entenda como o Datafolha faz a pesquisa eleitoral. O Brasil tem cerca de 142 milhões de eleitores, mas o Datafolha não precisa... Então, beleza. A questão é... Obrigado, viu, Andy? Eu queria passar esse vídeo porque ele explica mais ou menos como funciona uma pesquisa, como é feita uma pesquisa eleitoral. Ele é curtinho e é feito pela TV Folha. Eu achei muito bom, assim. Então vale a pena assistir, tá bom? Eita. Enfim, tá aqui. Vou passar. Entenda como o Datafolha faz a pesquisa eleitoral. O Brasil tem cerca de 142 milhões de eleitores, mas o Datafolha não precisa entrevistar todos para saber a opinião do eleitorado. Quando eles servem um prato de sopa, você não precisa tomar tudo para saber se ela é de cebola ou de batata. Basta tomar uma só colher. Da mesma maneira, o Datafolha pergunta a uma pequena parcela do eleitorado brasileiro em quem pretende votar nas próximas eleições. Para representar o eleitorado brasileiro, essa amostra deve ter a mesma proporção de homens e mulheres, de jovens e idosos, e de eleitores de diferentes estados que a população total de eleitores. As entrevistas são feitas nas ruas dos municípios, em pontos estratégicos que aumentam o contato do pesquisador com os eleitores que compõem a amostra. O pesquisador pergunta em quem o eleitor pretende votar, e o entrevistado responde o que vem à sua mente, inclusive nomes errados e até mesmo não candidatos. Esse tipo de pergunta é chamado resposta espontânea e mede o interesse do eleitor na eleição. Quanto menos nomes errados, maior o interesse. Depois, seguem as perguntas com resposta estimulada, nas quais o entrevistado escolhe o candidato em um cartão com os nomes impressos. Em um cartão convencional, a ordem que aparece nos nomes pode influenciar a resposta. Por isso, o Datafolha usa um cartão circular. Cada vez que ele é entregue ao entrevistado, a posição dos nomes muda e nenhum nome fica em destaque. Após o final da coleta de dados, que pode durar 2 ou 3 dias de entrevistas, o Datafolha calcula os resultados e a margem de erro da pesquisa, para saber quanto ela é confiável. Por exemplo, o candidato João tem 41% das intenções de voto. Como a margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais, a porcentagem de intenções de voto do João está entre 39% e 43%. E o Paulo? Ele está em segundo lugar? Não, pois a margem de erro revela que Paulo e João estão tecnicamente empatados. As pesquisas eleitorais ajudam o eleitor a conhecer a opinião dos demais. Realizadas periodicamente, revelam a opinião do eleitorado e os acontecimentos que influenciam a eleição. Legal, né? Deu para ver o vídeo certinho? Deu, né? Alguém dá um ok, por favor? Beleza, legal. Eu acho que esse vídeo é muito interessante porque ele explica muito bem, assim, como são feitas as pesquisas e é meio que uma defesa das pesquisas, ainda que naquela época, se não me engano é de 2014 esse vídeo, elas não tivessem tanto sob ataque, assim, né? Enfim. Bom, outra questão que eu queria trazer é sobre a importância das redes sociais hoje em dia. Não sei se vocês já ouviram falar sobre Big Data. Basicamente, o que acontece falar em poucas palavras aqui, né? A gente usa as redes sociais de graça, certo? E como a gente paga? A gente está ali consumindo tudo da rede social. Então, o nosso pagamento é o próprio consumo. Então, as empresas estão comprando os dados de utilização das redes sociais, das próprias redes sociais. Não é uma coisa assim, tipo, eles estão me espionando, eles vão saber o que eu gosto, o que eu não gosto, sabe? Não, é uma coisa assim, existem milhões, é um banco de dados com milhões de linhas, assim, de tendências. Então, é por isso que se eu estou falando sobre, sei lá, comprar um sofá, estou falando sobre comprar um sofá, eles vão saber, assim, sabe? Primeiro porque eu autorizei o meu microfone lá, sabe?
Então, o meu celular está pegando essa informação. E segundo, que muito provavelmente eu vou chegar e vou pesquisar em algum site sofá. E aí, vocês provavelmente já viram isso, vai aparecer milhões de propaganda de sofá para mim, sabe? Então, a questão a Big Data funciona para venda, para compra, comércio, mas também funciona para política. Como eu estou interessado em determinado discurso, tenho apoiado determinada proposta, muito provavelmente as propostas de políticos que chegam até mim também são personalizadas de maneira que me atinjam diretamente, assim, sabe? Isso tem sido evitado com algumas leis, mas assim, ainda não é totalmente evitado. Tem definido eleições, muitos dizem que o Trump se elegeu assim e que o Bolsonaro teve muita ajuda disso também, com a utilização da Big Data. Não sei ainda sobre provas sobre isso, é o que alguns estudos têm mostrado, na verdade, que essa propaganda direcionada teve um efeito muito positivo para eles, assim. E também, outra coisa das redes sociais é o próprio algoritmo da rede. Se eu estou curtindo muitos posts de um amigo que pensa como eu, e não estou curtindo nada de um post de um amigo que não pensa como eu, o que acontece é que aquela rede social vai começar a me mostrar mais os posts do amigo que eu tenho curtido do que os do amigo que eu não tenho curtido. E aí, conforme isso vai crescendo, assim, o algoritmo da rede social tem colocado sempre com que eu pareça que o mundo concorda comigo, assim, sabe? Isso tem gerado discursos muito perigosos, assim, porque quando eu encontro uma pessoa que pensa diferente de mim, eu não estou mais acostumado a debater com uma pessoa que pensa diferente de mim, porque eu tenho vivido diariamente nas redes sociais com pessoas que pensam igualzinho a mim, sabe? Quanto mais parecido, mais vai aparecer. Então, isso é uma questão super importante, assim. Existem grupos que estão sendo formados que não estão conseguindo lidar com a diferença, porque eles não veem a diferença no dia a dia. Quando eles veem a diferença, e aí quando a diferença é testemunhada, é muito mais fácil de demonizar aquela diferença, de virar e falar que eles são completamente errados, que são a culpa do porquê o país está daquela forma, enfim. Essa é uma questão super importante também. E, para finalizar, eu queria trazer sobre as eleições de 2020, as datas que foram definidas por conta da pandemia, né? Então, a gente vai ter convenções partidárias do dia 31 de agosto ao dia 16 de setembro. Os partidos têm esse prazo para realizar suas convenções, que são as convenções nas quais eles decidem quem vai ser candidato e quem não vai ser. Vai ter coligação, não vai ter, para executiva, né? Para proporcional não tem mais. São nessas convenções que essas coisas são definidas. O prazo para registrar candidaturas é no dia 26 de setembro. O começo oficial da campanha é no dia 27 de setembro. Antes disso, só é permitido se apresentar como pré-candidata ou pré-candidato. Ninguém pode falar que já é candidato oficialmente antes do dia 27 de setembro. Inclusive, isso é passível de punição severa, assim, sabe? E a eleição vai ser no dia 14 de novembro, nos municípios em que vai ter segundo turno, ou seja, nos municípios em que tem mais de 200 mil eleitoras e eleitores, e nenhum candidato ou candidata teve mais que 50% dos votos, o segundo turno é no dia 29 de novembro. E o prazo máximo para cidades que estão em situação crítica da Covid é o dia 27 de dezembro. Eles têm até o dia 27 de dezembro para realizar a eleição. Tá bom? Então, essas datas são importantes porque elas definem algumas regras também, né? Isso é importante de ser notado. Por fim, então vou primeiro agradecer pela atenção. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa exposição. Meu e-mail está aqui de novo, eu passo aí para quem precisar também. Bom, eu acho que é isso, e agora eu reservei esse espaço para dúvidas gerais. Eu vou encerrar a apresentação aqui, e aí vocês fiquem à vontade, tá? Por favor. Vou voltar aqui. Se eu conseguir encerrar. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Rebeca, não sei se o pessoal está mandando em algum grupo que vocês têm. O Matheus está aí também. Se você tiver de olho, Matheus, se o pessoal mandar alguma pergunta que não chegou aqui, por favor, me avisem, tá? E, bom, acho que... Na verdade, eu queria
que você comentasse rapidinho duas coisas. Alguém mandou também uma perguntinha no chat. Sobre o voto obrigatório, porque isso é uma questão. Muita gente vê o voto, eu sou obrigada a votar, muito trampo, tal, não. Vê isso como uma punição. E também você falou sobre a importância da gente ver os partidos, como os partidos eles podem influenciar nas decisões que os deputados e os senadores vão tomar na Câmara. Então, quando eles vão votar em algum projeto, o partido pode obrigar eles a votar sim ou não nesse projeto, e assim por diante. O voto obrigatório, partido nas votações, né? E também se é positivo ou não coligações. Eu vou começar com essas três. Se alguém tiver mais perguntas, fique à vontade para fazer depois, tá bom? Bom, então eu vou falar primeiro, responder a da Andy, porque eu não estou vendo quem que é a pessoa, desculpa, mas bom, o fim das coligações, pessoalmente, aí é uma opinião minha, eu considero positivo, porque a fragmentação dos partidos dentro das câmaras, dos espaços de representação no Brasil, é muito alta, muito alta. Assim, o nosso país, na Câmara dos Deputados, chega a 18, 19 partidos efetivos, então existem quase 30 partidos com pelo menos uma cadeira na Câmara, e 18 deles têm um poder de barganha ali, sabe? No segundo colocado no mundo, tem assim, tipo, 9, 8, sabe? Então, o nosso país é muito fragmentado mesmo. E esse tipo de medida vai reduzir esse número de partidos com poder de barganha. Então, facilita um pouco o funcionamento das coisas no Congresso, porque são menos atores ali com seus interesses em jogo para serem representados. Tá? Eu considero positivo. Tem gente que considera negativo, porque vai ter muito voto sendo jogado fora, desperdiçado. Então, ali o partido das ufológicas e das exatas, que a gente fez no nosso exemplo. Aqueles votos, se eles estivessem juntos, seriam aproveitados. Se não estivessem juntos, eles vão ser jogados fora, sabe? Só que eu acho que é uma questão de adaptação também. Aos poucos, as pessoas vão começar a direcionar os votos e disputar mais internamente os partidos que são principais. Então, eu considero positivo. Mas tem muitos bons argumentos pelo lado negativo também. Sobre o voto obrigatório, eu acho assim, tem esse livro aqui, Por que se importar com eleições, do Adam Przeworski, sabe? Ele é super importante, é um autor, um pesquisador super importante, se eu não me engano ele dá aula na Universidade de Nova York, e ele fala assim, sobre como as eleições são importantes para a construção de uma cultura democrática também, sabe? Ele não fala especificamente, pelo menos eu não lembro, assim, nas partes que eu li, eu não estou lembrando agora, se ele fala sobre o voto obrigatório, mas o voto obrigatório é importante para a construção de uma cultura democrática, sabe? De uma participação das eleições. As pessoas precisam se entender como responsáveis do processo eleitoral. E num país que tem tantas rupturas como o nosso, sabe? A gente, teoricamente, só teve 2 períodos democráticos super curtos, sabe? Foi de 46 a 64, que teve eleições livres, e de 89 em diante, 88 em diante, que tiveram eleições livres também, sabe? Num país com 500 anos de história, sabe? Então, é uma parcela muito pequena da nossa história, e por isso a obrigatoriedade do voto é importante. Inclusive, nos países em que o voto não é obrigatório, eles estão enfrentando outro problema, que as pessoas não estão indo votar. Então, as eleições estão se tornando cada vez menos legítimas, né? Só votam, assim, 10% das pessoas, sabe? E isso tem implicações que são as seguintes, assim, se um candidato virar e mobilizar muita gente que normalmente não vai votar, ele pode ganhar as eleições. Inclusive, foi uma forma que ajudou o Obama a vencer as eleições de 2008. Ele levou muita gente que não votava a votar, porque ele era negro, e os negros, historicamente, tendem a votar menos nos Estados Unidos, porque aquele país é ultra-racista, assim como o nosso, mas, enfim, eles têm um engajamento nesse sentido de negação da política institucional. Então, isso é uma consequência, e outra consequência...
Deixa eu reorganizar minha fala aqui. Essa era uma consequência, tem uma outra também, que eu tô esquecendo aqui agora. Enfim, não é uma consequência, na verdade. A questão é que para não votar no nosso país é muito fácil. A gente tem que pagar uma multa de R$3 e em qualquer cartório eleitoral para justificar, e se não justificar ainda, é fácil justificar depois, sabe? É só não deixar de fazer, porque isso pode dar algum problema, e o problema também é facilmente contornável, sabe? É muito fácil não votar no nosso país. Então, se a gente já tem o voto obrigatório, já deixa fácil para não votar, eu não vejo vantagem a gente tirar a obrigatoriedade do voto. Porque a gente precisa da construção dessa cultura democrática, da legitimidade das eleições, sabe? Então isso é super importante. Assim como eu aproveito para falar aqui, encaixar isso, muita gente fala sobre candidatura sem partido, né? A pessoa se lançar candidato sem partido. Não, sabe? E aí eu acho que encaixa na terceira pergunta, e eu vou responder ela primeiro antes de entrar nisso, tá? Sobre a influência que os partidos podem exercer nas votações na Câmara do Deputado, Senado, Câmara dos Vereadores, enfim. E aí aqui a Ana Flávia saiu e o Vitor tá aqui, mas os dois são especialistas nisso, então, Vitor, você tá aí ouvindo, se quiser, me interrompa, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, um partido, como ele funciona para influenciar a votação dos próprios deputados do partido dentro da Câmara? O partido elege um líder partidário, certo? E esse líder tem alguns poderes dentro da Câmara. Então, ele pode definir quais deputados do partido dele vão estar na Comissão de Educação, quais deputados vão estar na Comissão de Segurança, na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Meio Ambiente, sabe? E aí, como ele pode fazer? Se um cara tá lá votando sempre contra o partido, a orientação do próprio partido, ele pode virar e falar, viu, você faz toda a sua campanha voltada para o meio ambiente, só que você não tá votando com o partido, tô te dando um aviso. Se você não voltar a votar com o nosso partido, junto com o nosso partido, você vai ser prejudicado. E aí o cara continua votando contra o partido, Aí o líder do partido vai lá e fala, viu, você vai sair da comissão de meio ambiente e vai passar para uma comissão que não tem nada a ver com o seu trabalho. E aí você não vai conseguir agradar em nada seu eleitorado. Sabe? Esse tipo de coisa é interessante porque o líder do partido não tem só esse tipo de poder. Ele também consegue fazer negociações. O que acontece é que no Brasil, beleza, a gente tem um Congresso ultra fragmentado, mas tem uma instituição dentro do Congresso que é super importante, que é o Colégio de Líderes, que reúne os líderes partidários, os líderes de cada partido. E aí eles negociam qual vai ser a pauta do dia. E reparem, definir qual vai ser a pauta do dia é super importante, porque se eu voto, se o teto de gastos vai ser 10%, antes de votar se o teto de gastos vai ser 20%, eu já estou evitando que o teto de gastos seja 20%. Entenderam? Se eu inverto a votação, se o teto de gastos de 20% é votado antes, eu vou ter mais uma chance de aumentar o teto de gastos, sabe? Porque eu posso virar na votação dos 10%, mandar uma emenda para aumentar para 20%, sabe? Então, esse tipo de coisa é interessante da gente notar, porque os líderes estão ali negociando e eles conseguem definir os interesses do seu próprio partido. E aí eles conseguem negociar com os seus próprios deputados. Então, é assim que os partidos conseguem exercer influência sobre os seus próprios deputados, tá bom? E aí, quando a gente fala de uma candidatura sem partido, voltando naquele gancho, a gente não sabe com quem aquela pessoa vai estar negociando. Aquela pessoa vai votar livremente o tempo inteiro, sabe? Pode ser que eu vote nela por uma coisa que é muito importante para mim. Só que durante toda a campanha ela não falou sobre uma outra coisa que também é super importante para mim. E aí, quando ela chega no Congresso, ela vai lá e vota totalmente contrário a essa outra coisa, sabe? Então, se ela estivesse dentro de um partido que eu soubesse que é um partido que controla os deputados e naquela outra coisa que é importante não seria, não votaria daquela forma, é diferente, sabe? É uma garantia melhor de representação. Eu acho que isso é super importante da gente pontuar. Tá bom? Chegou mais uma pergunta, né? Tá dando para entender, gente? Ou eu tô falando muito rápido? Não sei. Tá? Beleza. A Clarice perguntou, além da representatividade, quais podem ser outras formas de aumentar o voto consciente e interessado de verdade? Bom, eu acho que uma coisa super importante é a participação política. E aí, como que é a participação política? Como se dá? Assim? Não é só
se interessar, estudar, isso é importante também, mas existem espaços dentro do nosso governo, do nosso estado, das nossas prefeituras, que teoricamente são abertos à participação, são os conselhos municipais, por exemplo, os conselhos nacionais também. Teoricamente, a gente tem ampla participação nesses conselhos, tem conselho de educação, de juventude, depende da cidade, do lugar, né? Mas enfim, conselho de educação, juventude, mulher, tem conselhos que são obrigatórios, então, por exemplo, toda cidade tem um conselho da merenda escolar. Esse conselho recebe fundo, assim, sabe? Então, fundo, posso falar, recebe verba específica para merenda escolar. Então, aqui em Vinhedo, por exemplo, teve o escândalo das merendas, foi onde estourou o escândalo das merendas. Até que ponto o fato de ter conseguido ter rolado um escândalo dessa forma não tem a ver com o fato de não ter ninguém da sociedade civil ali dentro daquele conselho, sabe? As coisas vão passando. E na medida que a gente não participa politicamente desses espaços, a gente se interessa cada vez menos pela política, né? E aí a política fica na mão dos outros, e esses outros são sempre as pessoas que estão dispostas ali a colocarem os seus próprios interesses à prova, né? Então o voto consciente, interessado, vem também da participação política, né? Do convencimento da participação em conselhos, em movimentos sociais, em cursinhos populares, sabe? Eu acho que tudo isso influencia positivamente nesse sentido. Mais alguma pergunta? Bom, acho que se alguém tiver mais alguma pergunta, né? Se ninguém tiver mais nenhuma, gostaria, Otávio, de agradecer muito a sua presença. Eu acho que deu para tirar várias dúvidas, né? Entender melhor essa questão de como os partidos se organizam, né? Até esse fim da coligação, acho que poucas pessoas sabiam que não vai mais ter coligação. Eu também acabei de descobrir. Mas o nosso sistema eleitoral é muito complexo e é muito importante, né, a gente discutir isso, entender as maneiras que a gente pode participar mais, né, da nossa cidadania, da nossa democracia. Eu queria agradecer muito também a presença dos alunos, alguns já foram saindo, mas ficarem sempre abertos para participar, os alunos de Vinhedo também, os professores de Vinhedo, das nossas atividades, a gente sempre coloca no Instagram e no Facebook. Se vocês tiverem também outras sugestões, né, de temas, a gente também aceita. E agradecer mais uma vez a sua presença. Eu que agradeço pelo convite, pela abertura. Eu acho que para finalizar, a gente pode tentar relacionar um pouco com o vestibular, né? O quanto esse tema é importante. Não é só para a eleição, né? A gente tem que pensar também que que agora o Enem é muito pouco provável que fale sobre política. A USP e a Unesp talvez possam falar, mas a Unicamp sempre fala, sabe? Então são temas interessantes para a gente discutir, porque a gente está falando aqui sobre representatividade, sobre como as mudanças de regras podem influenciar resultados, sabe? Então a gente fala sobre a política no geral, a gente fala a partir do sistema eleitoral, a gente está falando sobre a política no geral e sobre como a nossa participação é importante e como ela poderia acontecer, sabe? Eu acho que isso tudo é interessante não só para a gente votar melhor, não só para ser responsável com o regime democrático, não só para entender como as regras definem resultados, mas também para entender, para gerar conhecimento e argumento na hora de fazer uma dissertação, na hora de fazer uma redação qualquer, na hora de responder uma pergunta dissertativa, sabe? Eu acho que são coisas interessantes aí para a gente refletir também. E sobre ser complicado, eu acho que tem lugares muito mais complicados. Se não me engano, na Austrália, é assim, você não vota em uma pessoa. Tem tantos candidatos, você tem que definir a ordem que você prefere, sabe? Então você tem que saber sobre todo mundo ali, sabe? Você não pode simplesmente escolher uma pessoa e pronto, sabe? Então, existem lugares piores, assim. Eu acho que a gente tende... que, na verdade, o que acontece é que as regras não são explicadas, né?
Na medida em que se explica, a gente consegue ter mais conhecimento sobre tudo isso. Então, força aí, dá para lidar, Fá. Dá. Bom, pessoal, acho que é isso, então. Mais uma vez agradeço. E a gente vai colocar essa atividade, então, no YouTube, para depois, quem perdeu, compartilhem com os amigos, quem quiser ver, tá bom? Me manda no e-mail as perguntas, tá? Vou mandar aí no chat. Então tá, gente, brigadão. Valeu, gente. Obrigado mesmo, viu?